Você gostaria de saber como funciona um TCC? Se a sua resposta for sim, então assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores. Bem, pessoal, em relação à pergunta do vídeo de hoje, eu vejo muitos estudantes, principalmente aqueles que vão começar ainda a pensar num TCC, num trabalho de conclusão de curso, que a dúvida fundamental, antes mesmo de protocolar o projeto de pesquisa, é: mas como funciona o TCC, né? O tão esperado TCC? Bem, o TCC é o trabalho de conclusão de curso, é isso que quer dizer o nome. Ele pode ser em formato de artigo, pode ser em formato de monografia, pode ser individual, ele pode ser em grupo, depende das regras da sua instituição de ensino. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, ele é individual, pelo menos na Faculdade de Direito ele é individual, ele é no formato de uma monografia, não é de artigo científico. Já nas especializações, muitas adotam o formato de artigo, e aí a instituição de ensino acaba selecionando o tipo de formato. O mais comum é o TCC individual em formato de artigo ou de monografia. Mas dependendo da área também, aí é frequente a realização de TCCs em grupo. Bem, pessoal, o trabalho de conclusão de curso ele é obrigatório, conforme o MEC, né, estabelece, para aqueles que estejam cursando a graduação. Já na especialização, desde o ano passado, é opcional, e aí vai depender se a instituição de ensino prevê a obrigatoriedade ou não de entrega do trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de especialista. Porém, para o título de bacharel, aí sim você precisa, é obrigatória a apresentação do TCC. Então, não é só escrever, você precisa também apresentar o TCC perante uma banca examinadora, que vai fazer a arguição deste TCC. Bem, o trabalho de conclusão de curso é uma pesquisa densa, uma pesquisa científica, em que você vai investigar determinado problema que você identificou no âmbito da discussão acadêmica. Você vai se aprofundar, você vai apresentar diversos argumentos favoráveis e contrários ao seu posicionamento e vai chegar a determinadas conclusões e resultados. Então, perante a banca, você vai buscar o quê? Defender o seu posicionamento, os resultados alcançados. A banca vai te questionar em relação às suas opções, ao que você está afirmando. Por isso que quanto mais fundamentado, menos problema você vai ter durante a defesa do seu TCC. Então você afirmou fundamente de onde vem essa afirmação. Isso é fundamental para o seu sucesso. E essa banca geralmente é composta por 2 a 3 docentes, incluindo seu orientador ou orientadora. Algumas instituições de ensino contam como voto o voto do seu orientador, se está aprovado ou não, e algumas não, só aqueles que são convidados. O seu orientador ou orientadora preside a banca e simplesmente distribui a palavra e estabelece as regras da apresentação. Por que estabelece as regras da apresentação? Porque em algumas instituições fornece-se 5 minutos de apresentação para que o estudante que vai ser arguido faça uma pequena recapitulação do tema trabalhado. Às vezes se fornece 15 minutos, às vezes não se fornece nenhum prazo para apresentação. Às vezes o seu orientador ou orientadora pergunta: você preparou alguma apresentação? Você quer se apresentar antes do início desta banca? Existem regras de distribuição de tempo, por quanto tempo cada integrante da sua banca vai te arguir, 15 minutos, meia hora, o seu tempo de réplica, ou seu tempo de resposta, o seu orientador ou orientadora que vai passar a palavra, então sempre espere durante a arguição que fale: agora é a sua vez de responder. Não responda aquele que está te arguindo antes do seu orientador ou orientadora devolver a palavra a você. Além disso, outra questão muito importante para você lembrar é que o desenvolvimento do TCC, da conclusão de curso, é um processo em que a participação do seu orientador ou orientadora é muito importante, no sentido dele te guiar em relação ao levantamento bibliográfico,
a estruturação da argumentação, a estrutura do seu sumário provisório, para saber quais são as partes essenciais de se trabalhar na sua monografia, a forma como você vai conectar os tópicos ou os capítulos entre si no seu trabalho de conclusão de curso, a revisão da literatura que você vai fazer. Então é muito importante ter um contato com seu orientador ou orientadora. Muitos estudantes falam, mas é muito difícil conversar com meu orientador ou orientadora, encontrá-lo, conseguir uma resposta. Mas entenda, às vezes essa dificuldade também se dá pelo fato de você contactá-los sem saber o que vai fazer, assim, sem saber absolutamente nada o que vai fazer. Não espere do seu orientador ou orientadora que ele te dê um tema. Por quê? Porque o tema tem que ser escolhido por você, você tem que ter essa liberdade acadêmica. Se ele impuser para você, você não vai desenvolver livremente e também pode ser um tema que não te cause, não te desperte grande interesse. Então, em relação ao tema e à sua delimitação, o encontro do problema-chave que vai ser investigado, isso compete a você fazer. E uma vez que você estabeleceu isso, aí sim você consegue entrar em contato com esse orientador e orientadora e aí sim pedir as próximas diretrizes em relação ao levantamento bibliográfico. Você pode começar fazendo o levantamento de uma bibliografia, colocando o rol, né, dos livros que provavelmente discutem um assunto e apresentar o seu orientador ou orientadora para eles falarem, não leia esse livro, busque o artigo tal, veja tal livro, quer dizer, comece a fazer um levantamento, uma pesquisa para que vocês tenham um ponto de início do debate. Não espere que seu orientador ou orientadora, por exemplo, elabore o seu sumário provisório, falando, olha, você tem que colocar tal tópico, tal tópico. Não, você que tem que estruturar, porque isto faz parte do seu desenvolvimento científico. O que o orientador ou orientadora irão fazer é exatamente te ajudar em relação à revisão da literatura, a solução de dúvidas. Às vezes você tem algumas dúvidas sobre o assunto e como o orientador ou orientadora já possuem uma certa afinidade com aquele tema pesquisado, então vou poder te dar novas dicas, melhores explicações para que você compreenda cada vez mais o tema. Também se o seu orientador ou orientadora trabalharem com o tema exato que você está desenvolvendo seu TCC, também fica muito fácil, porque vai ter aulas em que esse orientador ministra em relação ao assunto, palestras. Então, se você acompanhar, você vai conseguir exatamente verificar muitas dúvidas que você tinha serem solucionadas nestes momentos. Então, também depende, claro que o orientador e a orientadora precisam estar presentes, mas também depende da sua atitude, da sua ação em relação a isso. No sentido, você precisa começar a fazer algo. Não adianta você não ler nada sobre o assunto, não ter um tema delimitado e não saber qual o problema que você vai trabalhar e já querer conversar com o seu orientador ou orientadora. Por exemplo, você não pode chegar e falar, olha, eu gostaria de trabalhar com democracia. O que ele vai poder te ajudar nesse aspecto? Vai falar, muito interessante. Então você busque estudar um pouco mais. Às vezes pode até falar, você leu o meu livro, né? Então, quer dizer, você vai ter que investigar um pouco mais o que da democracia, qual o problema que você vai investigar, como que você vai fazer a delimitação deste tema, qual que é a questão-chave que vai ser investigada no seu TCC. Aí, uma vez que você delimitou, aí sim a conversa vai ser muito mais produtiva. E você vai poupar tanto do seu tempo como também do seu orientador ou orientadora. Então, o funcionamento do TCC, ele ocorre de uma forma em que existe a cooperação. E não existe só a cooperação entre o seu orientador, existe a cooperação entre outros docentes, que às vezes você pode entrar em contato e inclusive podem participar da sua banca. Existe a cooperação de outros pesquisadores que integram o mesmo grupo de pesquisa que o seu grupo de estudos da faculdade, se você participar. Seus colegas também podem. Vocês podem fazer uma troca, você lê e revisa o trabalho de alguns ou dá algumas dicas para a delimitação do tema e eles também empréstimos de livros, quer dizer, tudo isso é um trabalho cooperativo porque a ciência exige a cooperação.
Então, como que funciona? Funciona por meio de uma cooperação. Cooperação entre orientadores, entre docentes, entre pesquisadores e entre colegas seus, né? Você não é uma atividade isolada, sozinha, mesmo que seja alguns estudantes falam, mas eu estou fazendo o curso EAD, não importa, você tem uma turma que está acompanhando, está no mesmo passo que o seu no EAD, vocês podem fazer uma troca à distância, o seu orientador ou orientadora pode fazer encontros em vídeo e também podem verificar o que vocês já apresentaram, fazer marcações e vocês estabelecem um diálogo. Não é preciso o contato presencial para que você tenha essa cooperação. Inclusive entre os pesquisadores, às vezes tem chamadas para cooperação em relação à investigação de um determinado tema para convidar vários pesquisadores de diversos países que não podem estar fisicamente trabalhando toda semana sobre aquele assunto. Por isso que existem também cooperação entre laboratórios, por exemplo. Então, tenha sempre em mente que o funcionamento do TCC exige essa cooperação. E se você cooperar com um colega seu, ele também cooperará com você, né? Então, não é uma atitude isolada e egoística, né? E, além disso, o trabalho de conclusão de curso é fundamental exatamente para que você consiga ter segurança em relação à sua atuação profissional. Por quê? Uma vez que você se forma e seja aprovado no TCC, você já sabe como investigar determinado problema. Entenda, o TCC ainda você tem uma vantagem, porque você escolhe o problema, você escolhe o tema e é um tema que você tem afinidade, que você gosta e, portanto, você vai investigar. Mas quando você estiver atuando no mercado de trabalho na área, né, em que você se formou, você não vai ter essa opção. O problema vai chegar e você vai ter que resolver. Mas, por meio do que você desenvolveu no seu TCC, aprendendo a aplicar o método, entender o que é uma metodologia para resolução de problemas, de investigação, o que é um método de abordagem, um método de procedimento, compreendendo tudo isso, você vai conseguir fazer isso também para resolver problemas na sua área de atuação profissional. Porque, na realidade, o que vai te fazer se destacar no ambiente profissional é exatamente poder resolver problemas, não repetir condutas que todos repetem, mas sim a sua habilidade para resolver aquilo que até hoje não tem solução, ou um problema inédito que surja. E para isso você precisa saber pesquisar. Você vai buscar em outros lugares, verificar se outras pessoas tiveram o mesmo problema, quais foram as opções, de que forma você pode fazer adaptação. Se você tiver que fazer adaptação, qual vai ser o método, o procedimento, como que você vai relatar isso. Quer dizer, e para documentar também você precisa saber como estruturar os argumentos. Então, você está sendo preparado ou preparada para também um mercado de trabalho. Não é só está sendo preparado para o ambiente acadêmico, para dar continuidade à sua trajetória acadêmica, mas também para a sua atuação profissional. Então, verifique a sua postura em relação ao TCC deve ser uma postura positiva no sentido desenvolver um bom TCC vai permitir com que eu tenha segurança e saiba o caminho correto, sendo que alguém vai me revisar, alguém vai me explicar como fazer da forma correta, vai me orientar, porque em um momento posterior da minha vida eu vou ter problemas no meu ambiente profissional, naquilo que eu atuo, e aí eu vou precisar saber como resolver este problema. E eu vou aplicar tudo aquilo que me ensinaram. Então, o TCC é essa coroação em relação a esse processo cognitivo, esse processo de desenvolvimento de argumentação e de busca de resultados, né, e soluções a problemas. Então, é uma investigação científica, mas também é algo que você, mesmo não sendo um acadêmico posteriormente, desejando se tornar docente, ainda assim vai te trazer muitas contribuições, porque você vai aprender a resolver problemas. Bem, pessoal, basicamente é assim que funciona um TCC. Então agora você já sabe, quando você for começar a desenvolver um projeto de pesquisa, começar um TCC, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um tema, delimitá-lo, encontrar um problema e aí começar o diálogo com seu orientador ou orientadora, que é fundamental.
Não se esqueçam, um bom relacionamento com seus orientadores é essencial para que você também aprenda. É uma troca recíproca, porque os orientadores também aprendem com os alunos, né? Então, este sistema de cooperação científica se fortalecerá cada vez mais. Bem, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, eu, como sempre peço, curtam, compartilhem, comentem. Para a gente é muito importante essa opinião. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no sininho aqui abaixo. Nós sempre estamos disponibilizando conteúdos diários para te auxiliar na sua trajetória acadêmica, na pesquisa científica e dar os primeiros passos, tão importantes passos na sua vida, tanto profissional como acadêmica, mas nessa trajetória no âmbito de instituições de ensino superior e a elaboração de artigos, etc. Bem, pessoal, muito obrigada. Novamente, se vocês gostaram, não se esqueça de comentar, curtir e até o próximo vídeo.